amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e bem-vindos a mais um Santarém Podcast, agora na segunda parte, relacionada aqui ao rei Davi e ao rei Salomão. A gente vai falar alguma coisa rapidamente do Natan também, que é o profeta, né, que é o do período, mas o nosso foco maior vai ser no rei Davi e no rei Salomão, certo? E estamos aqui com os nossos convidados novamente, né? Aqui o nosso irmão Mateus, que vai estar aqui na assistência, o outro Mateus. Né? Temos o Lucas Mateus que está atrás das câmeras, mas o irmão Mateus está aqui assistenciando hoje a gente. E o nosso convidado de hoje, continuando o nosso estudo, né? É o irmão Alisson. Amém? E vamos dar início com duas leituras, uma falando em relação ao rei Davi e outra sobre o rei Salomão. A primeira relacionada ao rei Davi é o que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, do 11 ao 13. Aí o irmão Mateus, né? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém. E vamos adiantar só o texto, mas depois a gente vai voltar nele, certo? Que é o de 1 Reis, capítulo 3, aí os versículos 5, 6 e o 14. Aí, irmão Alisson. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste livro. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém. São dois textos bem legais, bem bacanas, a gente vai abordar os dois. Mas vamos começar com o rei Davi, né? Aqui é o seguinte, é importante lembrar, já deixando claro, que tanto o rei Davi quanto o rei Salomão tiveram educações bem diferentes, tá? E origens diferentes, os dois, né? O rei Davi, por exemplo, ele teve sua educação e sua origem no campo, né? Já que os pais dele trabalhavam ali no campo, né? Mais diretamente. Já o rei Salomão, ele nasceu no palácio, né? E teve toda a sua educação também no palácio. Então ele não tem conexões com a parte do campo. É claro que ele administra, acho que alguém diga, ele administra o campo também, só que ele tem um reino para administrar, tá? Então é um terceiro que administra o campo, não o Salomão. Já pensou o Salomão cuidando das ovelhas? Não tem sentido lógico, o rei de Israel cuidando de ovelha. Né? Apesar que o Davi era pastor de ovelhas, mas o Salomão não é bem para esse lado, né? O Salomão, apesar de ele ter os animais dele, como os reis daquela época tinham, ele não era a pessoa que cuidava do campo, da lavoura, que seja. Né? Ele tinha funcionário para fazer o serviço. No caso do rei Davi, não. O rei Davi meteu a mão no arado lá, foi trabalhar, né? E não era desse tipo de pessoa que ficava dependendo dos outros. Na verdade, os irmãos, eu acho que pelo texto que a gente observa muito assim, como os irmãos estavam muito no campo de batalha, em outras atividades, todo o serviço sobrava para o Davi. Olha só o Davi, olha, Lele. Né? Brincadeiras à parte, irmão, pelo amor de Jesus. Foi só para aliviar a atenção. Né? Porque o rei Davi, na verdade, ele estava sendo ali, de certa forma, preparado para algo grande. Né? E a gente observa isso antes do rei Davi, sem querer. Já com a Ruth, que foi um texto que a gente leu antes de chegar a esse aqui, né? A Ruth, na verdade, foi uma escolha assim de Deus assim muito diferente, podemos dizer assim, uma escolha inesperada, né? A Ruth, acho que ela não estava
talvez assim, Deus está nos planos de Deus, é lógico que Deus é onisciente, onipresente, que é nosso todo, mas eu falo assim, a gente olha para ela, não consegue imaginar que dela vai vir os reis de Israel e futuramente dela ainda viria o Salvador. Jamais ninguém acho que pensou nisso. Vai vir de uma mulher de outro povo, que não é dos hebreus, vai vir toda essa geração e ainda vai vir a salvação através dela, por causa de uma ação. Né? Ela foi separada por esse motivo. E dela ainda veio essa bênção. É uma bênção tão grande que, inclusive, o nome do esposo se encontra no templo de Salomão. E as pessoas nem perceberam. O nome dele é um dos pilares do templo. O pilar principal, são dois. Um dos nomes é do esposo de Ruth. De propósito, Boaz. É um dos pilares principais do templo do rei Salomão. Mas Salomão botou de propósito, porque ele sabia a relevância que ele teve para tudo que estava acontecendo até aquele momento. Só que tem um detalhe. Por que Davi, especificamente? Né? Essa é a pergunta que nós quer falar. Não é só por causa da Ruth. Não pode ser possível só por causa da Ruth. Por que o rei Davi, que é a minha pergunta? Por que escolheu o rei Davi? Eu sei que muita gente vai pensar e vai dizer que é por conta de Judá. A promessa daqui. Mas Judá não teve só um filho, né? Vários. Escolher especificamente o Davi no meio de um monte de outros judeus, né? Por que você acha que foi, Alisson? A minha pergunta é por que Deus gosta tanto de pastor de ovelha? Os irmãos que gostam da lavoura. Do campo. Porque se você olhar para... Se você parar para pensar, desde cedo Deus gosta disso, né? Você vê com Abel, quando Abel oferece o novilho. Ou seja, ele era pastor também. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas só que existe uma relação muito íntima entre Abel e Davi. Sabe por quê? Porque, além dos ambos serem pastores, tinha uma questão muito relevante nessa história. Porque o que Abel fez para Deus aceitar o sacrifício dele? Ele deu aquele sacrifício com o coração. Entregou tudo o que tinha de melhor naquele sacrifício. E Davi não era diferente. As coisas que ele fazia, como pastor de ovelhas, ele fazia com gosto, fazia com determinação e dava tudo o que tinha. Porque senão, que tipo de homem é que enfrenta leão? Que tipo de homem enfrenta urso, um lobo, tudo desses bichos só para defender as ovelhas do pai? Entendeu? Então, se você parar para pensar, quando Deus escolhe Davi, ele olha o que tem no íntimo, do profundo, do mais adentro possível do coração de Davi, para ver se aquele Davi tinha um verdadeiro chamado ao pastoreio. E o pastoreio é nada mais, nada menos do que cuidar, do que se importar com suas ovelhas, né? Então você faz a referência entre ser pastor de ovelhas, uma pessoa que cuida de ovelhas, para um rei, que é uma pessoa que tem que cuidar de outras pessoas. Então você faz essa comparação e você pega esse exemplo que Deus usa Davi. Isso. Enfim, É bem interessante que você falou que Jesus também, quando ele escolheu os discípulos, a maioria eram pescadores, né? E ele, vou fazer vocês pescadores de homens, né? A referência profundo. Foi boa. Eu gostei. mas não só os pescadores. Todos eles, na verdade, tinham ofícios que eram de grande relevância para Jesus naquele momento também, né? A gente fala dos pescadores para resgatar as almas, mas você tem as duas pessoas ali para fazer a contabilidade. Mateus era publicano. Né? Era o Mateus e o Judas. Os dois eram de áreas Se bem contábeis, que Judas... né? Não, mas Judas sabia contar. É, porque traía. Né? E sabia contar bem. Né? E ele, né? Assim, todos eles tinham algum ofício, alguma profissão que serviriam ou edificariam a obra de alguma forma. Mas realmente o dos pescadores era a maioria. E o foco do evangelismo, engraçado que isso pareça, ficou nos pescadores. Exatamente os pescadores. É o Pedro, o André, o João, o Tiago, geralmente eles é que são realmente os caras que estão na frente da igreja, os quatro, né? Não parece coincidência. E os outros são funções mais administrativas, a gente pode dizer assim, né? Os outros apóstolos ficaram com funções mais administrativas. Não quer dizer que eles não evangelizavam, tá? Jamais diria isso. Eles evangelizavam também. Tanto que Jesus mandou, né? Eles separadinhos, né? Em duplas.
né? Mas ele sabia exatamente quem era que podia ficar com quem. Está na separação, né, das duplas. Ele sabia separar as duplas direitinho para evangelizar. Ele sabia quem ia fazer o que naquele local. Qual seria a sua utilidade, seu alcance. No caso aqui do Davi, voltando para o rei Davi, e a Judá também, que a gente tem que citar ele também, o Judá, ele também é, de certa forma, pastor de ovelhas, né? O patriarca da casa toda, né? A casa de Judá, ele também é pastor de ovelhas, ironicamente, mas a família dele permaneceu seguindo por aí também. Só que tem umas coisas de Judá que é interessante lembrar, e talvez a escolha de Davi seja além do pastor de ovelhas. Porque é o seguinte, o Davi, ele vem da casa de Judá, beleza, isso a gente, ele além do pastoreio das ovelhas ali, tem a questão das guerras. Geralmente o povo de Judá é muito bom no combate. Você vê que os irmãos dele estão todos em guerra, né? Sempre tem combate, aquele negócio, na casa de Judá, geralmente de lá saem os guerreiros. Não poderia ser outra casa, a não ser aquela, para ter uma pessoa que pudesse seguir em frente, né? Tomar a casa e liderar a casa, né? Só que escolher esse em meio aos judeus ali, eu fiquei pensando, mas ele tem algo a mais. Ele não é só o pastor de ovelhas. Tem algo a mais naquele Davi que eu fiquei incomodado. Eu falei, mas tem mais alguma coisa. Aí foi quando eu fui pesquisar a mãe dessa vez, a mãe do Davi. A mãe do Davi é uma levita. Ela não é de Judá. Que casou com Jessé, no caso. Um dos motivos pelo qual ele é exatamente músico. Ele é compositor, cantor, tudo por influência da mãe. Eu não sabia disso. Era outra curiosidade que eu não sabia. A influência musical dele é toda da mãe, porque o Judá não toca música. Os judeus, de um modo geral, o principal, o povo de Judá em si, não era voltado para louvor. Porque louvor e adoração era a tribo de Levi. Não era a tribo de Judá. A tribo de Judá era para combate, para o campo, para coisas assim. Já dos levitas não, é sacerdócio, com oração, palavra, louvor, sacrifício. E ele tinha os dois em casa. Então ele era um judeu diferenciado porque ele tinha as duas culturas dentro de casa. E a gente vê isso no decorrer do texto do Davi. A gente vai vendo que ele tem influência tanto da parte da mãe dele quanto do pai. Talvez esse rei seja mais adequado para Israel porque ele entende Israel. Porque ele tem duas tribos em casa. É uma visão totalmente diferente, né, do rei Davi. Porque a gente só tem a visão do rei Davi a partir da visão de Judá, não dos levitas. Mas ele também é levita. Ele deixa isso claro algumas vezes mais à frente, que ele também é levita. Ele toca, canta, compõe. A gente vai ver isso mais à frente, né? E é bem rico essa parte dos levitas nele, não só de Judá. Né? Aí eu acho, o meu chute, que a escolha dele é porque ele era uma pessoa mais rica culturalmente do que outros judeus. Aí você pensa assim, mas ele tinha os irmãos também tinham influência da mãe. É uma possibilidade. Mas eles parecem que puxavam mais o pai do que a mãe, né? Eu acho que foi isso. Então na hora da seleção ali, ele teve talvez cuidado para escolher talvez uma pessoa que entendesse o povo completo, não só os seus. Porque tem um problema que aconteceu com Saul, que a gente não citou da outra vez. O Saul, ele visava os seus. E isso é um problema. Você tem 12 tribos para gerenciar. Você vai visar só a sua, que é o de Efraim, né? Os benjamitas. E os benjamitas. Não, as tribos, né, que estavam ali juntas dele. Só que aí é aquele detalhe, o que acontece? Vai beneficiar só essas e as outras, né? Então, tem isso também, né? Entendeu? Por mais que ele tenha influência das duas culturas também, como o Davi, dos efraimitas e dos benjamitas ali, o Saul tinha influência, mas era uma influência ruim muitas das vezes, porque ela não avançava para os outros. Os outros saíram beneficiados com o rei Saul. Será que ele conduzia o povo da forma que o Davi conduziria? Fica meio que essa dúvida, né? Porque no texto, observou um texto antes, que ele, sei lá, ele não conduzia o povo direito, eu acho. A gente não vê muita presença dos outros. Não sei se você observou isso, mas eu não vejo muita participação dos outros no texto. Das outras tribos. Sim. Eu não vi. Vocês perceberam alguma diferença?
de É alguma... que quando Saul, por exemplo, mais quando ele vai pra guerra, né? Você percebe que os dele tá na guerra e quem vier veio para ajudar. Ele não Eu tem percebi uma isso. autoridade geral sobre Israel. É como se tipo, uma certa parte da nação não respeitava ele como rei. Por mais que teve aquela reunião, que todo mundo olhou e escolheu ele, mas eu acho que depois que ele começou a tomar certas decisões muito erradas, que beneficiavam só os seus próprios, o povo começou a perder o exemplo dele como rei. Creio que seja isso também. Esse fator afeta muito o olhar que o povo tinha sobre ele como rei. E o do Davi, ele se deu bem porque são duas casas das 12 tribos que tinham uma influência muito grande sobre as 12. Que é a tribo dos levitas, automaticamente ela tem influência sobre todas as tribos. Porque é exatamente o sacerdócio. A parte religiosa, de fé, de crença, toda vai em cima dos levitas. A parte de administração e guerra, combate também, como eu falei antes, está em cima de Judá. Geralmente é Judá que vai na frente de combate. É aqueles que morrem primeiro. Já viu aquela frente de combate? Você joga, não ri não. Eu sei que vai ser sério. Você bota lá um murinho, empurra o judeu na frente e depois vai o resto atrás, né? Infelizmente era assim. Você vê isso nos irmãos do próprio rei Davi. Eles estavam aonde? Segundo o texto, né? Eles estavam na frente de batalha. Eles não estavam lá atrás. Jogaram os judeus para frente de batalha. A maldade do Saul. Não, joga os judeus lá na frente e recolhe os meus para cá. Quer dizer, jogava o povo de Judá lá na frente de batalha, a maldade. E Espertinho aí, né? Espertinho. Sabe por que eu ri? É porque Davi, mais futuramente, fez um negócio desse, não foi? Com uma certa pessoa e jogou ela lá na frente, não foi? Entendi a referência, irmão. Então, Por isso eu zoei. Eu falei pra ele segurar, que eu sabia que ele ia dizer essa. Né? Porque, na verdade, quando eles fizeram isso, aí começou a observar a posição dele, eu acho, como rei bem diferente. O rei Davi, que ainda não era rei, né? Apesar de ele já ter sido escolhido, né? Ele ainda não tinha assumido o cargo propriamente dito. Mas você vai ver que ele vai tomando atitudes muito diferentes do Saul. Ele não vai seguindo na mesma linha do Saul. Né? Ele vai começando a conquistar aos pouquinhos as tribos no decorrer. Ele não é um rei que vai ficar ali de braços cruzados esperando cair do céu, como Saul fazia. Né? Esperando que Deus viesse e abençoasse. Não. Ele foi conquistando aos pouquinhos ali, por fora. E uma coisa que é legal é que ele conquistou logo a filha do Saul. Né? Ele tinha que se casar com a filha. Aí muita gente pensou assim, mas meu Deus, que homem de olho grande. Tinha que se casar logo com a filha do rei, né? Mas tinha propósito, tá, gente? Para que ele chegue ao trono, ele tinha que casar com a incircuncisa de Jeová, com a filha do Saul. É a única forma do rei Davi talvez ser reconhecido no trono. Porque não adianta você simplesmente ser batizado ali, ser batizado não, ser separado e ser ungido por Deus, e o reconhecimento de quem está lá na liderança, os demais, né, do povo, as outras tribos, se você não tem vínculo com o trono, nenhum. Né? Aí, de certa forma, é onde ela entra nesse negócio todo, né? Mas aí tem um negócio legal sobre ela, que eu acho que você também vai poder comentar sobre isso. Ela, no início, ela gostava dele, óbvio, né? Era bonito. Lutava bem, né? Que ia para o campo de batalha, aquele negócio todo, né? Então chamava a atenção dela, né? E ele já era amigo do Jonathan, né? Começou a fazer uma amizade. Eu nem entrei na do Golias, mas vou chegar lá. Né? Eu esqueci da do Golias, mas eu vou voltar no Golias. É porque eu tenho essa curiosidade. Né? Aí ele fez amizade com o Jonathan, chamou a atenção dela. Ela foi, começou um relacionamento com ele, de amizade, né? Inicialmente, tentando preservar a vida dele o máximo que pudesse, né? Porque o pai queria, né? Enfim, cortar-lhe a cabeça fora. Né? E a gente sabe o motivo, que é onde eu vou entrar aqui, que é o Davi e Golias. Né? Começou daqui o problema. Né? Ele começou a ganhar destaque, né? A partir do Davi e do Golias. Mas não foi só isso, teve outras batalhas vencidas logo na sequência. Né? Essa aqui foi a primeira vitória dele, né? não, já tem acontecido outras vitórias. A respeito dos amalequitas, Mas ele já estava ungido?
Não, fala pós-unção. Ah, tô falando das vitórias de Davi? Não, aquela foi a primeira grandiosa, com certeza. Tá, pensava que você estava perguntando sobre Saul. Não. Não, Davi foi a primeira dele. Sim, ganhou muito destaque. Tanto que depois dessa vitória, o povo começou a achar ele alguém mais capaz do que Saul, né? Quando o povo fez o cântico de vitória, eles começaram a falar: Saul matou 1000, porém Davi matou 10.000, né? E o Saul começou a ficar mais Esse perturbado. canto de vitória foi ótimo. Eu já tinha Mais esquecido. E nisso começou a chamar a atenção. Agora, um detalhe interessante: chamou a atenção dela, da filha de Saul, mas chamou a atenção de outras mulheres também, né? Não chamou só dela. Mas o foco do rei Davi nesse momento, ainda o objetivo dele é chegar no trono. Porque como ele estava ungido, ele queria chegar lá de alguma forma, né? Mas o como chegar lá é que é elas. Eu não lembro se a filha de Saul é a mais velha do Saul. Eu não me recordo se ela é a primogênita da casa. Alguém lembra? Se ela é a primogênita ou era o Jonathan? É porque na Bíblia... É porque na Bíblia Não deixa isso muito claro, né? Não existe destaque entre mulher ser primogênita, entendeu? Não existe assim a Bíblia dizer, porque porém tal mulher foi a primogênita da casa. Não existe isso. É só quando é com homem. A Bíblia ela destaca quando o homem é o primogênito. Mas ela não é. Não era. Por exemplo, se Diná fosse a primeira pessoa a nascer de Lia, no caso de Jacó, né? Se no caso ela tiver nascido, ela não seria primogênita. Mas ali mesmo no assim. caso da Lia e da Raquel, como eram duas mulheres, teve o destaque da primogenitura. A gente sabia que a Lia era mais velha. Não tô falando de Lia e Raquel. Tô Não, mas falando nesse das caso filhas é uma e exceção dos de filhos. mulher que eu tô falando. Quando tem duas mulheres, não tem homens, Sim. aí destaca a primogenitura. Agora, quando tem homem na linhagem, a mulher é apagada. Exatamente. Agora que eu percebi que você tocou no assunto da Lia, eu me toquei. Falei, mas peraí. Mas tem mulher com primogenitura, só que ela só aparece com primogenitura se só tiver mulher. Se tiver mulher, exatamente. Agora, se tiver homem, ela some da primogenitura e passa a valer apenas o homem. Diná só foi destacada pelo que aconteceu com ela. Dela ter sido abusada por o filho de Siquém e toda aquela história de Simeão e Levi terem matado o povo por causa dela, né? Isso foi o destaque que ela teve no texto de Gênesis. Não, mas ela na hora de mencionar os filhos, ela ainda é mencionada um pouco antes do José. Ela nasceu antes do José, parece, se eu não estou enganado. Ela foi a última daquela linhagem, né, de filhos dela. E depois, aí logo na sequência veio José e por lá na raspa do tacho ainda veio o Nuzinho. É porque Raquel foi a última a ter filhos, né? As concubinas de Jacó e Lia já estavam com filhos e Raquel foi ter depois, né? José e... Aí, se voltando aqui, aí houve essa atração, né, por parte, né, da Mical. A gente não sabe se ao certo ela é herdeira direta ou indireta, mas enfim. Jonathan nasceu, então perdeu. Mas aí, como não tinham muitos filhos homens que poderiam assumir o trono, são dois, do Saul, são dois só. É o Jonathan e tinha mais um, eu acho. Só tinha ele e mais um, eu acho. De homens em destaque, que eu tô falando. Que não morreram durante as batalhas. Não vale os que morreram na batalha, porque teve outros filhos homens, mas teve uns que morreram nas batalhas, enfim. Ou perdeu, porque a mulher perdeu durante a gestão, enfim, isso não conta. Fala dos que tiveram mais relevância no texto bíblico. Era o Jonathan, aí teve mais um, que é o que dividiu o reino, mais na frente, inclusive, com o rei Davi, né? E teve, no caso, a Mical. Esses são os nomes que eu lembro, de cabeça, tá, gente? Não dá pra lembrar de muito texto. Nem eu, nem o Alisson, tá vendo? É porque é muito coisa, assim, muita informação. A gente tá tentando uma coisa a liberar. respeito que você falou, uma pergunta que eu achei muito incrível sobre o prestígio que Saul tinha com o povo, sabe? Eu vejo aqui que no decorrer de 1 Samuel, quando o Samuel escreve a respeito de que Saul, quando ele estava tendo conflitos entre os filisteus, ele tinha dividido a frente de batalha em duas. Homens com ele e homens com o filho dele, Jonathan.
Porque ele depositava muito a fé em Jonathan para comandar também, né? No caso, ele seria... Ele estava aqui também no texto do rei Davi. Sim, no caso, ele seria o futuro rei, né? Como ele era um dos primogênitos, então você vê que Saul ele confiava muito em Jonathan para batalhar, pelejar junto com ele, né? E teve uma certa vez que Saul estava tendo dificuldade em enfrentar os filisteus, então ele levanta a congregação para fazer um jejum. E os soldados que estavam junto com ele não poderiam comer, até, se eu não me engano, eles alcançassem a vitória, era algo do tipo. Só que, quando ele fez isso, o Jonathan não sabia que ele tinha levantado esse discurso. Então, Jonathan e os seus servos comeram. E, tipo assim, Saul ele fez o voto que quem comesse ia morrer. Só que o que aconteceu? Jonathan comeu e, mesmo assim, venceu os filisteus. Quando Saul, depois de muita batalha, sofrimento, mesmo com jejum, ainda conseguiu vencer e voltou para ver Jonathan, a situação de Jonathan, o povo contou que ele tinha comido e Saul estava doido para matar o filho. Você acredita? E quem impediu que Saul matasse Jonathan? Vocês conseguem adivinhar? O próprio povo. O povo não mata teu filho que ele está vencendo a frente de batalha com a gente. Então, assim, isso fez com que Saul fosse perdendo carisma. E credibilidade. E credibilidade por matar um filho que estava no campo de batalha vencendo. Não, e outra, é nesse texto aí que você tocou no assunto, é nesse texto que a gente vê que Deus também é com ele. Ele não ignorou o Jonathan. Porque muita gente pensa que Deus ignora o Jonathan, de jeito nenhum. Ele está com o Jonathan também. Ele não está sem o Jonathan. Né? Ele não está sem bênção, não está ignorado completamente. E isso acontece muito com muito personagem bíblico. As pessoas sempre tratam alguns personagens bíblicos e acham que Deus está ignorando aquele personagem, ou aquele personagem não vale nada. Isso aconteceu com Ismael, com Esaú. A gente vai vendo que esses personagens estão lá no texto, mas as pessoas acham que ele não vale nada. E para Deus eles não têm valor, não tem, isso não é verdade. Eles têm valor. Principalmente da frente. Mais para frente eles vão ganhando credibilidade. Só que naquele momento não vê, né? Sim, mas tu tinha uma pergunta a fazer, eu quase esqueci. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Uma excelente pergunta, na verdade, né? Porque a gente consegue imaginar que, tipo assim, Davi tinha para Deus o que era preciso para ser o rei de Israel. Mas também não tem só o que é ser preciso, mas também tem a ver muito com a escolha do próprio Deus. Deus ele escolhe quem ele quiser para fazer a função de quem ele quiser. Isso é o primeiro ponto, é fato, que Deus ele é soberano nessa atitude. Não tem como você revogar a atitude de Deus sem que você ofereça algo muito grande a isso. Por exemplo, Deus manda alguém fazer alguma coisa, manda alguém ser alguma coisa. Só que tipo assim, Deus chega e diz para a pessoa, você vai morrer. Só que como é que a pessoa faz para fazer com que Deus não mate ela? Ela implora, ela pede, Deus, por favor, não me mata. Aí Deus talvez pense, talvez eu pense no seu caso, né? Essa é a soberana vontade de Deus. Então, o primeiro ponto é, a soberana vontade de Deus fez com que Davi fosse rei, né? Mas agora, a pergunta que você fez aqui, por que Davi era segundo o coração de Deus, era mais pela questão do arrependimento. Porque a gente não falou ainda a respeito dessa parte da história de Davi, né? A qual ele se arrepende. A gente ainda vai chegar lá. Eu queria fazer até um comentário em relação a isso aí, no arrependimento de Davi. E no Salmo 51, a gente percebe, né? Que ele escreveu bem arrependido mesmo, ele falou, cria em mim, isso é no versículo 10 do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando ele fala cria em mim, ele utiliza aquele mesmo termozinho lá, escrito no começo de Gênesis, no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele estava reconhecendo que o coração dele estava inclinado para a maldade, né? E que não tinha mais jeito. Ele reconhece isso, ele pede a Deus, cria em mim. Ele não pede, tira a maldade do meu coração. Ele pede para Deus criar, acreditando que na soberania de Deus, que ele pode criar nele um coração novo e não tira de mim uma maldade que está. Ele se arrepende tão verdadeiramente que eu acredito que é por isso que ele é segundo o coração de Deus, porque ele não deixava o pecado, né, isso serve de exemplo para a gente, não deixar o pecado que a gente é falho afastar a gente de Deus. Então ele sempre sentia que ele era errado, ele não botava a culpa em ninguém, tanto que ele dizia, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, reconhecendo
E ele é falho e Deus é soberano assim. A gente vai chegar nessa parte de porque ele escreveu esse salmo, né? Porque ele se arrependeu. Mas é como você disse, né? A gente vai chegar nessa parte, mas o que destaca muito em Davi é a questão do arrependimento, é a questão das escolhas que ele faz. Porque as escolhas que ele faz são escolhas aos quais Deus se agrada. Que Deus olha assim e disse, ó, essa escolha que eu quero que meu servo tome. Por exemplo, um exemplo claro disso. Quando Davi tinha a oportunidade de matar Saul, quando Saul estava o perseguindo na caverna lá, que eu esqueci qual é o nome, estava perseguindo ele na caverna, Saul estava andando lá, tudo escuro, Davi poderia cortar ele. Só que o que acontece? Ele corta uma parte das vestes de Saul e ele ainda vai atrás de Saul quando Saul desiste de perseguir. Ele diz, ó, eu poderia ter te matado, mas eu não levantaria a minha mão contra o ungido do Senhor. Isso é interessante, porque as atitudes que Davi toma fazem ele ser o segundo no coração de Deus. E nesse momento que a gente vai observando também um certo crescimento dele em maturidade nessa situação toda. Porque no meio dessa perseguição toda, que agora ele está com o papel de ungido, né? Você vai vendo que ele vai começando a crescer espiritualmente, né? Além de socialmente, né? Entre o povo, mas espiritualmente também perante Deus. E vem aí, mais à frente, né? Vou acelerar um pouquinho. Veio a morte, né? Do Saul e do Jonathan, né? E tem aquele primeiro momento de divisão do reino, né? Alguns queriam que Davi fosse eleito e ungido rei, né? Até porque ele era casado, né? Que eu citei antes, né? Que ele era casado com a filha do rei Saul. Então, automaticamente, ele deveria sentar no trono lá, e era o favorito, depois o Jonathan, enfim. Já o outro filho de Saul não era um dos favoritos, né? Era sempre que ficava no palácio, administrando a cidade, mas ele não tinha o carinho e o prestígio que o Jonathan, seu irmão, tinha, nem o Davi. Mas o povo entendia que ele ainda era continuidade do Saul, que também é filho de Saul. E aí ficou essa divisão. Aí houve essa primeira divisão naquele período de tempo, né? Ficou dividido, até que depois ele veio a falecer e o rei Davi conseguiu unificar as 12 tribos. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram tanta pergunta, né? Por que não? Você acha que Jonathan teve um pouco de assim, interferência para Davi se casar com Mical? Porque Davi era muito próximo de Jonathan. Muito mesmo. Então Jonathan chegou. Mical deve ter chegado para Jonathan e perguntado: e esse teu amigo aí, como é que ele é? Aí Jonathan, né? Como um bom amigo. Não, o Jonathan devia fazer pior. O Jonathan devia chegar dizendo assim: ó, minha filha, não é só você que tá de olho nele, tem um monte de princesinha ali de olho nele. Porque viram vários reinos ao redor. O Davi tinha privilégio até entre os filisteus. Também. Os filisteus estavam de olho no Davi. Se o Saul não quer, vem pra mim. Literalmente, os filisteus chamavam Davi para ele: vem pra cá, meu filho. Papai cuida de você, eu tenho princesas lindas. Entendeu? Então, assim, como o Saul não queria, ficava desperdiçando Davi, os reinos vizinhos queriam Davi, sabiam quem era ele. Ele já era famoso naquela região. Então, assim, o Jonathan foi esperto. Ele falou: não vamos perder o Davi. Você vai lá conversar com ele, puxa assunto, faz alguma coisa. Tu acha que o pai Eu acho que dele ele deu aquela gostou? empurrada. Tu acha que o pai dele gostou de Saul? É onde tem um contraponto, né? Porque o Jonathan, para ele, era bom a irmã ser a esposa de Davi. Por quê? Finalmente seria uma família. Para o Jonathan, né? Talvez na concepção dele, ele já via Davi como irmão. Só que não era consumado, só seria consumado por matrimônio. Essa irmandade, digamos assim, né? Então ele precisava que ela fosse lá, né? Tentar aquela empurradinha. Pelo menos é o que a gente acredita, tá? Porque tinha um relacionamento ali entre eles bem intenso. Porque ela avisava ele quando Saul queria matar, por exemplo. Né? Não foi só o Jonathan, ela também avisou. Então havia um relacionamento entre os três ali, de comum acordo. Ela tinha um bom relacionamento com o Jonathan, mas também tinha com o Davi. Então ela ficava ali no meio termo, mas ela estava afim de Davi, provavelmente, tanto que ela se casou com ele. Mas ela só cometeu um erro que a gente vai entrar já já. Mas, depois que eles unificaram, o rei Davi, agora vamos entrar num tema meio
polêmico. Finalmente chegamos no polêmico. A parte que as meninas odeiam o rei Davi, tá? Mas a culpa não é dele. A culpa é da Mical também. A culpa é dele, mas dela também. Ela tem culpa nisso também. Porque assim, segundo as leis dos judeus naquela época, você para se casar, beleza. Você se casou com ela é a primeira esposa, tudo belezinha, né? A segunda esposa em diante, ele como monarca poderia ter, tá? A lei de Moisés permitia que ele pudesse ter outras esposas. Porém, ela tinha que assinar um termo autorizando esse matrimônio. Então ela tinha que dar permissão para os matrimônios do rei. Então cada pessoa com quem fosse se casar teria que ter uma permissão. Só que o que o Davi fez, o malandro? Ele conseguiu com que ela assinasse de forma permanente. Então ela assinou uma vez só para que ele pudesse ter as esposas que ele quisesse. Não só uma. Então o problema foi a Mical. Então as meninas pararam de ficar atacando pedra no Davi. Porque o Davi, ele bancou o malandro do documento, mas ela assinou. E ela não era burra que não sabia ler. Ela estava assinando. Ela tinha educação no palácio, ela sabia ler, sabia escrever e sabia do que ela estava aceitando. Inclusive, ela achava aquilo certo, que é o que a gente vai vendo no decorrer do texto, costumes pagãos que ela achava certo. E um dos costumes pagãos que ela achava certo era o marido ter mais de uma esposa. Não era só adorar outros santos e Deus ou coisa do tipo. Ela achava que esses costumes pagãos deveriam fazer parte do palácio. Por isso que ela assinou o documento. E deixou esse casar com quem muito foi. Essa daí era complicada. Mas a culpa também é dela. A gente bota a culpa em cima dele sempre, mas ela também tem culpa também, porque no momento que ela aceitou, ela abraçou a causa. Ela abraçou aquela permissão. A Lia, que ele citou antes, até um bom exemplo, o casamento ali, o acordo, não foi nem diretamente com a Lia, e sim com o pai delas. Adão. Ele fez um acordo por volta, por trás. Porque o acordo dele ficou com o pai das meninas, não com ela. E ainda não tinha questão da lei mosaica, que ela só viria depois, né? Mas aí na lei mosaica, ele pegou essa mesma ideia do Jacó e aplicou no sistema de leis para matrimônio. Então a primeira é quem define o restante. Só que isso para ela foi um pesadelo, porque ele foi casando uma mulher atrás da outra. Era um homem que gostava de mulher. A gente tem que levar em consideração que o Davi, né, gostava bastante. Eu tenho adendo a respeito da segunda mulher de Davi, né? Porque a Abigail foi uma mulher assim. O que Mical era, a Abigail era totalmente o oposto, né? Se Mical tacava lenha na fogueira, a Abigail trazia água para apagar. Era basicamente isso, porque meu amigo Davi ia pegar na bota com unhas e dentes naquela historinha que a gente conhece, né? E a Abigail tava lá para apaziguar tudo. E você vê que o que fez Davi se apaixonar por Abigail foi totalmente isso. Claro que o homem também mas o destaque também de Abigail, ela ser uma mulher de caráter, a qual Davi realmente fez. Na verdade, se a gente for analisar bem, todas as esposas do rei Davi, de um modo muito geral, tinha alguma coisa que chamou a atenção dele. Tem sempre alguma coisinha. Ou era porque ela tinha uma importância política, ou porque. Não é só porque ela é bonita, tá? Beleza, e tinha várias. O Ari tava cheio. O negócio. Mas é a verdade, eu lamento. Por beleza, o Ari tava cheio. Mas não é só. Para o Davi. Não é só de beleza que vive o harém. Ele tem que ter algo a mais. Esse harém tinha pessoas lá que contribuíam muito com o reinado dele. Não era só a questão de físico. O físico é hoje, não é amanhã. Tanto que ele se casou várias vezes porque ele já sabia que isso acontecia. Elas iam envelhecendo, isso era normal. O problema é porque a contribuição delas ia além da cama. Parece até pesado dizer isso, mas não é verdade. A contribuição delas no reino ia além da cama do rei Davi. Elas ajudavam no reino, exatamente o que você falou. Enquanto uma estava lá atacando fogo, a outra estava apagando, entendeu? Então, elas estavam tentando ajudar ele a reinar. O rei, para quem não sabe, o rei não reina sozinho. As rainhas que estão com ele, principalmente a Mical, que é a rainha principal, elas têm funções no reino. Elas têm obrigações a fazer,
Não é, a pessoa pensa, o que a rainha faz no reino? Que é uma pergunta até boa, né? Que muita gente nem sabe o que a rainha faz no reino. Quando o rei está em batalha, que acontecia muito, que o rei Davi ia para as batalhas, todas as documentações era ela que assinava, as decisões judiciais, vamos dizer assim, passava pela rainha, né? Na ausência de um príncipe, né? no trono, né? Na ausência de um príncipe, era a rainha que tomava as decisões. Você vê isso em vários textos, inclusive no da Esther, com a Véstia, né? Porque a Véstia vai tomar algumas decisões e ela foi completamente incompetente nesse aspecto. Eu falo mesmo. Ela foi completamente incompetente. Né? Uma rainha que não foi competente naquilo que ela foi chamada. Né? Mas as outras também têm pequenas funções. Eu quero que você vá a tal reino e consiga tantos homens, por exemplo. Vá à tribo de... Quando tinha as guerras, as princesas iam para as tribos avisar que são de homens para a batalha, bababá. Então elas iam com pequenas comissões para ir ajudando, né? O seu rei por trás, né? E o rei ali tentando gerenciar a frente de batalha, mas por trás as mulheres é que estão mexendo os pauzinhos. Esse costume não é só dos hebreus, né? É o costume de vários povos daquela região faziam isso, né? Como citei antes, a Mical pegou os costumes dos outros, adaptou para os hebreus, mas os outros povos já tinham esse costume há muito tempo. Os gregos, por exemplo, os homens iam para a batalha, os espartanos, né, famosos espartanos, eles vão para as batalhas, mas as mulheres é que administravam a cidade, cuidavam da parte jurídica, cuidavam do campo, cuidavam até de marcenaria, construção, eram as mulheres que faziam. Então, as mulheres espartanas eram que comandavam a cidade, não eram os homens. Os homens iam só para o campo de batalha, voltavam, tinham uma noite com suas esposas, para que continuem tendo descendentes, que eles precisam de descendentes para as guerras, e voltavam para a guerra de novo. Eles só iam para ter os descendentes e voltavam. Povo pega o saco, cara. Mas é para manter o reino, né? Não tem jeito. Israel tinha uma desvantagem também naquela época de Davi. Ele é cercado por vários povos inimigos, né? Porque a gente não citou isso ainda. São vários povos inimigos aí. Todo mundo quer o pouquinho filar o que ele tinha. O pouco que ele tinha. Porque Canaã, antes, e até pelo do rei Davi, era uma terra rica, fértil. Então todo mundo queria aquele território. Inclusive os próprios filisteus. Por isso que eles queriam, né, o conflito todo foi por conta de terra. Até hoje em dia Israel é cercado de inimigos. Até hoje. Só a mão de Deus ainda para proteger ali. Aí nos dias de hoje, os filisteus, exatamente aquela faixa de Gaza, aquela região ali da faixa de Gaza, é os filisteus. Né? E eles estão lá até hoje, digamos assim, né, de forma física, estão lá até hoje. A gente tem que deixar cá uma parte muito engraçada em relação aos filisteus e Davi, né? A gente não pode deixar de citar que Davi estava fugindo de Saul. E o que acontece? O único lugar que tinha para ir, que Davi encontrou naquela época, foi para o reinado dos filisteus. E quando Davi chega em uma certa cidade, que agora eu não me recordo, não, peço perdão, acho que dá para procurar aqui depois, que quando ele chega naquela cidade e entra pelos portões daquela cidade, o povo começa a olhar assim: aquele não é o rei Davi, que derrotou o nosso mais prezado homem, que deu uma pedrada nele, quando eu cabelo de safado, bora pegar ele. Quando os cabas chegam lá para pegar Davi, Davi sabe o que fez com toda a sua esperteza? Meu Deus, aqui se me pegarem é bem sem tchau. Então ele começou a se fingir de doido. Ele começou a babar pela boca, começou a... Que nem... Desculpa. Que nem um assim, tá aí, todo doido. Aí o povo começou a olhar, não, isso daí não é aquele rei Davi que mata gigante, que é todo poderoso, não. Não é esse o rei Davi. Tem outro negócio que eu queria falar, o que era? Que eu tinha até me esquecido já. Sim, resumindo a respeito do reinado de Davi, ele traz alguns pontos que diferenciam do reinado de Saul em respeito do que ele fez em prol ao rei. Um exemplo claro disso é ele trazer de volta a Arca da Aliança, coisa que tinha se perdido com a derrota do povo de Israel pelos filisteus com Eli, né? Ofni e Finéas morreram, entregaram a Arca da Aliança, Davi ele traz de volta. E tem até o caso de que Mical, né, quando viu Davi dançando em felicidades a trazer a Arca de volta para Israel, ela zomba dele. E por causa disso Deus a amaldiçoou. Ele amaldiçoa ela para não ter filhos, Mical, né? Infelizmente isso aconteceu com Mical, mas assim, ela mereceu, né? Porque não se faz isso com o seu marido. Isso é um exemplo, cara, de você zombar dele na frente de todo mundo.
E também não se faz isso com um servo de Deus, com um rei, né? E além de trazer a Arca da Aliança, que isso é muito incrível, também tem a tentativa dele de querer restaurar o templo, né? Isso a gente pode falar mais pra frente com Salomão, isso é tranquilo. Além de restauração do templo, temos a questão de assim, trazer uma aliança para as outras tribos dos povos. Ele convoca a congregação a fazer o que cada povo era para fazer mesmo, diferente de Saul. Saul ele não tinha essa coordenança de mandar o povo fazer o que era para ser feito. Levitas fazer cânticos, oferecer sacrifícios, o povo que era para guerrear era para estar guerreando. E Davi ele conseguiu fazer isso com o povo de Israel. E muitas outras coisas que Davi fez, mas assim, você vê que Davi era um homem bem mais espiritual do que Saul. E um homem bem mais líder do que Saul também, né? Isso é verdade. E tem um detalhe em relação a ele ainda, que eu tinha esquecido, ele estava falando em relação a Mical lá do documento, mas teve uma quebra naquele documento que ela assinou. E a gente quase não percebeu, que foi exatamente aquele momento que você estava citando antes, que ele mandou matar uma pessoa na frente de batalha, especificamente, lembra? Sim. Ali ele tem uma quebra do contrato com a Mical. Aquele momento ali tem uma traição sim, porque aquele casamento ali, ele não é só desonra a ela, mas desonrou a Deus também. Porque ele mata a pessoa para usurpar a mulher do próximo. Mas o documento não dava liberdade para que ele se casasse, sim, desde que esta mulher que ele se casasse, o documento também tinha especificado uma coisa interessante. Ela tinha que ser solteira ou viúva. Né? Então ele queria cumprir o que estava no documento. E por isso... Entendeu, irmão? Ele matou o cara para que ela se tornasse viúva e ele pudesse se casar com a mulher. Sem vergonha. Sem vergonha. O caso da Abigail, não. Ele esperou o homem morrer para que ele se casasse com a Abigail. Ele não foi lá e matou. O documento só permitia viúvas e solteiras. Como o rapaz não morria, ele foi lá e matou para usurpar a mulher. E aconteceu toda aquela história que a gente já conhece, né? Eu não vou adentrar nela no completo, mas naquele momento ele quebrou o contrato matrimonial. Porque ele não esperou que ela alcançasse a ser viúva, propriamente dito. Né? Ele, na verdade, matou o camarada, usurpou a mulher e queria bancar o certo na situação. E porque usou o documentozinho como se fosse ouro, blindando ele do pecado. Só que o documentozinho só é válido se ela realmente fosse viúva, de fato. Não por assassinato. Ele assassinou uma pessoa, é lógico que ela ficou viúva, mas não foi da forma certa. Ele assassinou uma pessoa para poder conseguir gerar o matrimônio. Gerou matrimônio? Gerou porque o contrato permitia. E isso é um problema sério, porque olha, a igreja permitiu que ele se casasse. É aí onde mora a minha dúvida. Quer dizer, ele permitiu que ele se casasse porque ela estava em situação de viúva, mas a igreja. Só que Deus sabia o que estava por trás. Deus não gosta de ser enganado no contrato. Você assinou um termo com a sua esposa, mas você assinou com Deus também. Porque aquele contrato de fidelidade com a Mical tinha que ser cumprido. Ele podia ter 300 mulheres, mas ele não podia trair a primeira. Ali ele traiu. Então, ali onde ele traiu, aí vem todo aquele dilúvio, digamos assim, na família dele. Né? Ele perde o filho, o bebezinho, né? Eu tô falando do bebê, né? E depois tem a matança lá entre os irmãos também. A outra é estuprada. Absalão querendo pegar o reino dele. Entendeu? Isso é pra quem? Pra Urias, né? Porque o pobre do Urias, ele não tinha nada a ver com isso. Ele primeiro vira, né? E depois ainda, né? Aí... É complicado. E não morre só ele. Morre o pai da abençoada também nessa história toda, porque ele também podia brecar com a situação. Morre o esposo, mas morre o pai também. O pai dela. Porque ele podia vetar o casamento. Sabendo da situação. Ele é o pai dela. No momento que ela se torna viúva, ela volta a quem? A morar com o pai. Lembra lá da Ruth? Ficou viúva, volta para a casa de quem? Dos pais. Então, automaticamente que ela ficasse viúva, ela teria que voltar para a casa do pai. E o pai ia vetar o casamento. Porque sabia o que tinha sido feito antes. Ele não ia permitir essa bagunça dentro de casa. Tá entendendo? Então morrem os dois.
Tem que morrer, matou 2 ainda, ó. Não matou um, matou os 2. Matou o esposo e deu o jeito do outro também morrer. Na mesma cilada. Então armou para os dois morrerem. E a filha, provavelmente, se sabia do esposo, mas não esperava do pai. Aí a notícia chega que os 2 morreram. E aí? Só que como no texto bíblico, o Natan cobra o esposo primeiro, né? No texto bíblico, ele não cobra a questão do esposo, não. Você matou o marido dela, agora você vai pagar com a vida desse daqui. Mas tem outras coisas erradas que você fez, que está junto com isso daqui, você vai pagar também. Quer dizer, você foi minando lá e a família dele foi sendo destruída. Aí muita gente diz, ele foi um pai ruim? Não totalmente, não plenamente, mas sim. Se a gente for avaliar, você também acha? Também eu acho que ele foi um bom pai, o Davi. O Davi foi um bom pai e ao mesmo tempo não foi um bom pai. Tá vendo como é complicado isso? É essa ambiguidade, tipo, mas não tem como dizer que ele foi ruim, mas não tem como dizer que ele foi bom também. Porque primeiro, ele ensinou os filhos dele, de certa forma, bem até. Mas, mas entenda, ensinou porque ele era rei e ele teria que ensinar. Mas o que aconteceu? Por causa do que ele fez, porque palavras não valem tanto quanto as suas atitudes. E o que que representa? Davi ensinou bem os filhos, ensinou de palavras. É isso que eu queria falar. Mas as atitudes de Davi e tudo que ele fez fizeram com que os filhos dele pagassem por isso. Falando em palavra em atitude, os provérbios de Salomão, que é o filho de Davi, são muito bons, inspirados no pai, né? E também o lado errado do pai. É interessante. O Provérbios, ele de certa forma é um reflexo de tudo que eles aprenderam. Não só o Salomão, né? A família como um todo. O que eles aprenderam com aquela experiência? Ele pegou, acho que a experiência no todo para poder mostrar como aquela família sofreu para chegar até ali. E só o Salomão podia entender isso. Porque o Salomão, apesar de ele não ter vivido todo o período, ele conhecia toda a história. Ele sabia o que o pai tinha feito. Sabia o que o pai tinha feito, sabia o que os irmãos tinham feito. Entendeu? Então ele tinha conhecimento do todo, da situação toda. Então quando ele vai escrever Provérbios, Eclesiastes e outros, né, ele estava ciente do que ele estava escrevendo. Que a família dele tinha errado, assim. Eu acho que muito do receio dele naquele segundo texto que a gente leu, do Salomão, já o Salomão, eu acho que ele tinha medo de se tornar o Davi. Nessa parte tinha, né? É nítido a impressão que ele tinha medo de se tornar o Davi. Se tornou Davi. E o pior é que ele acabou se tornando, assim, não na totalidade, mas ele quase se tornou igual ao Davi. Cometeu alguns dos erros. Talvez pior. Cometeu os mesmos erros, alguns dos mesmos erros que o pai. Não todos, mas alguns. Ele não saiu matando ninguém, né? Mas, a questão do matrimônio, ele fez o mesmo que o pai, por exemplo, né? Então, acaba às vezes, quando você olha para o Salomão e para o Davi, você vê como se fosse uma continuação do erro. Das coisas erradas e as coisas certas também. Porque ele também acertava, Salomão não só errava, né? Então você vê que meio que é uma continuidade. Só que tudo foi aprendido no palácio. Exatamente no meio dessa confusão toda. A gente sempre é complicado. Não, irmão, porque você está no palácio, você analisa. Você está no meio da confusão. Ainda chega gente de fora que atrapalha ainda mais. Porque essas influências vindas de fora também interferem no rei Davi e no Salomão, ao longo do reinado todo. E eles acabam sendo influenciados, é uma coisa que as meninas reclamaram muito quando estavam na escola dominical, elas falaram, eu não me esqueci disso. Ela falou, sabe qual foi o problema dos dois? Permitirem ser influenciados por suas esposas. Porque lembra que eu falei no início que elas ajudavam no reinado, né? Então, havia influência delas. Direta ou indiretamente, tinha alguma influência. Pouca ou muito, mas elas influenciavam de alguma forma. Para o bem ou para o mal. Né? A gente vê isso na Mical, assim, de forma negativa, porque ela tinha uma influência muito negativa para cima do rei Davi. Abigail era positiva. A Abigail já era positiva. Já como se fala, a mãe de Salomão, que agora fugiu a memória o nome da bichinha. Não? Não. A mãe de Salomão. Peraí, eu vou olhar agora. Vai falando aí. Sim, aí o que acontece? Ela já é o meio termo.
ela nem contribuía só para o bem, mas também não contribuía só para o mal. Ela ficava naquele... Então, cada mulher dele influenciava ele de alguma forma. O rei Davi e o Salomão não foi muito diferente. Ele trouxe as mulheres para dentro do palácio, mais até do que o pai dele, e permitiu que aquilo ali influenciasse. E outras pessoas que não eram as mulheres, às vezes amigos, enfim, etc. Né? Mas você vê que ali as duas, se a gente for avaliar os dois, no peso medido, eles são muito parecidos, tanto o Salomão quanto o Davi. Só que o Davi tinha uma influência diferente do Salomão. Ele teve o trabalho no campo. Então ele sabia como é que as pessoas iam pensar dele, acerca dele, a educação que ele teve era diferente. Né? Já o Salomão, ele teve uma educação no palácio, ele acabou tendo um outro viés. Ele se afastou mais, não é quer dizer que ele não seja um levita, tá? Ele ainda está ligado aos levitas, mas é menos do que o Davi, por exemplo. Já diminuiu a ligação dele com os levitas. E aumentou com os judeus, de um modo geral. Né? Então, com o modo geral, estava mais ligado aos judeus. Então, ele se afastou um pouco mais dos levitas. Automaticamente se afastou de quem? De Deus. É uma diferença que a gente percebe do Salomão para o Davi, bem nesse momento de virada. Ele buscou Deus no início do reinado, nesse texto que a gente leu, de Salomão. Mas você vai ver que ele vai se distanciando dos levitas. Sim. Ao longo do texto, vai se distanciando. Não vai fazer igual Levi, ou igual Davi, que permaneceu ali. Eu até falei, eu estava comentando aqui no making off, né? Que o Davi, ele ouvia as músicas dos outros compositores, né? Os outros compositores vinham até ele para expor as músicas, né? O Davi também escrevia. Então havia uma ligação muito grande com os levitas, sacerdotes, enfim. O Salomão já era o oposto do Davi nesse aspecto. Então não era tudo que ele copiava do pai. Então ele foi se afastando um pouquinho aos pouquinhos dos levitas. E se aproximando de culturas mais diversas, mais gerais. Né? E nesse ponto aí a gente vai começando a perceber uma diferença dos dois. E que aquela educação no palácio talvez não tenha sido a melhor coisa, de um modo mais geral. Né? Apesar da esposa, a mãe, né, do Salomão, também estar vindo do campo, assim como o Davi, ela também se permitiu ser influenciada lá dentro também. Então, ela deixou o filho andar de forma perdida, digamos assim, Salomão. A gente vai vendo que ele vai se perdendo. E não é muito diferente dos irmãos dele. Os irmãos dele se perderam e as mães também não souberam conduzir os filhos. Que a gente bota a culpa no Davi e esquece que elas também têm responsabilidade também com os filhos delas. Tanto a que foi violentada, quanto que violentou, quanto que queria matou o irmão, que queria se apossar do reino do pai. Quer dizer, todos eles tinham mães que poderiam ter colaborado muito mais com o rei Davi e não fizeram. Entendeu? Não sei se foi o caso da Abigail, porque a Abigail mostra que ela é bem ativa, né? Ela é útil para ele. Mas as outras não via isso. E eu acho que por ele ter tudo isso, ele não conseguia gerenciar bem a sua casa. Aí como é que você vai ter um servo fiel, bom, reto, justo, como diz o texto, se ele não consegue administrar o seu próprio lar, sua esposa, filhos, tudo mais? Né? Era isso que a gente estava falando a respeito de Eli, né? Lá no começo, lá no princípio de Samuel, a gente estava falando a respeito que Eli não tinha domínio da sua família, dos seus filhos. E tipo assim, sabendo ou não se a esposa dele tinha morrido ou não, ou se ele era viúvo, né? Mas de qualquer forma ele teria que assumir o papel de pai para cuidar dos filhos dele. E cuidando da sua família, ele teria uma representatividade maior a respeito do reinado, né? No mesmo caso de Davi. Davi com suas esposas, eles precisavam dar o exemplo na sua casa para A quantidade não fez diferença nenhuma, né? É. Às vezes eles pegaram isso na cara lá na sala. A quantidade não fez diferença nenhuma. Quanto mais mulher ele tinha, mais problemas surgiam. Mulher é igual a problemas, os problemas é igual a dinheiro. Isso veio das meninas. Não foi dos meninos. Na escola bíblica, às vezes falavam brincando assim, mas elas não estavam totalmente erradas. Por mais que eles tenham as esposas, elas não colaboraram plenamente. Colaboraram politicamente, talvez, mas dentro de casa, a colaboração não acontecia. Entendeu? Se fosse escolher uma esposa, tome cuidado, mulher e coisa.